bom dia. Evidentemente eu não vou agradecer a mim mesmo, mas a todos que estão aqui, né? A Beatriz, a todas as minhas colegas que ajudaram, né, na proposta, de novo a Carolina que está cuidando do dossiê, todos os autores e autoras que encaminharam seus trabalhos e que viabilizaram, portanto, a realização do colóquio. O meu texto ele tem primeiro, o título ele é mentiroso. Eu não vou tratar do aterro do Flamengo. Na verdade, é só uma estratégia de localização de uma ocorrência na história do debate profissional no campo do urbanismo no Rio de Janeiro, em que a recorrente anunciação do conflito intelectual, que eu chamo de um conflito dos lugares profissional e institucional de Ride e José de Oliveira Reis, para mim efetivamente acontece pela primeira vez. E pela primeira vez do ponto de vista documental. O próprio navio anuncia que os dois têm conflito, mas o navio no livro, eu não lembro qual livro, ele não traz um documento, e de um modo geral nenhum autor traz um documento em que de fato explicite qual é o conflito que ambos vão travar na vida profissional. E no caso do aterro do Flamengo, e aí eu estou falando, eu não conheço o acervo ou os acervos do Ride, conheço o do José de Oliveira Reis, que está praticamente todo aqui. O do aterro do Flamengo tem um conflito explícito, né? O José de Oliveira Reis escreve um texto não publicado, talvez o único texto que ele não publica, literalmente enfrentando, aberta e explicitamente, com críticas duríssimas, a concepção do projeto. A própria Carlota, ele enfrenta ela, questiona por que ela é a presidente da comissão, entre outras coisas. Então, o aterro do Flamengo aqui, na verdade, é muito mais uma estratégia narrativa para mapear um pouco, ou pela primeira vez, de fato, esse conflito, que no fundo é um conflito, é um confronto intelectual, para mim, desses dois lugares que estão aqui enunciados, o da engenharia e o da arquitetura moderna, né? Isso pensando um pouco na genealogia do urbanismo brasileiro, com a sua base estrutural no campo da engenharia e de como, e é muito interessante o dia de hoje, né, porque como que historicamente a institucionalização do urbanismo como setor municipal no Rio de Janeiro vai gerar os caminhos para esse confronto intelectual dos lugares profissionais, vai passar pela relação da Carmen com o Ride, conformando os dois grandes blocos de ideias, né? E aí a figura do Oliveira Reis assume um papel importante no campo da minha análise, porque é ele quem percorre, a partir de Vargas, né, o papel central, primeiro chefiando a comissão do plano da cidade, e depois ele inicia o cargo de diretor do departamento de urbanismo, mas se alterna justamente com o Ride, e é muito interessante como que essas alternâncias anunciam concepções, aproximações, assim como tem a fala do Godoy, né, explicitando ele sendo alijado do debate no âmbito do governo Vargas, perdão, no âmbito do Plano Agache, depois. Naquele livro que a Margarete, eu não vou lembrar quem são as outras organizadoras, Le Corbusier e o Brasil, entre as cartas, Cecília, enfim, eu gravo o nome da Margarete, mas tem ali uma carta que o Lúcio Costa manda para o Oliveira Reis, para o Le Corbusier, justamente muito nas entrelinhas, afirmando um pouco um alijamento do Ride no debate dentro da prefeitura, que coincide com um dos momentos em que o José de Oliveira Reis é o diretor de urbanismo, né? Então, esse é um pouco o contexto da discussão que eu vou trazer para vocês. Portanto, ele é um percurso específico de todo esse processo de institucionalização,
e eu vou recortar já lá nos anos 60, então não vou percorrer o momento em que o Oliveira Reis entra na PDF lá nos anos 30, no primeiro concurso para servidor efetivamente, né, concursado. Não vou percorrer a comissão, o departamento, mas eu vou num momento para ele muito importante, que é um dos diversos movimentos profissionais que ele faz, e nesse momento particularmente num contexto em que ele tem uma preocupação estrutural para pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é pela criação, pela defesa que ele começa a fazer de um setor público de engenharia de tráfego, né? E é dentro desse contexto institucional, o setor público e intelectual, a preocupação que ele passou a ter com o carro, com os estacionamentos, com o próprio debate que depois vai acontecer do metropolitano, que ele vai enfrentar intelectualmente, é evidente, a comissão do aterro do Flamengo, né? E aí é esse, portanto, o viés que orienta a discussão, e no fundo o que eu vou trazer para vocês é, pelo menos uma parte, quais são as ideias que embasam, né, o posicionamento crítico que ele assume em relação ao aterro do Flamengo. Nesse contexto todo, iniciando agora mais especificamente, é importante, nesse contexto do Oliveira Reis, pensar a criação, ou pelo menos a proposta, por um decreto de dezembro de 59, da Divisão de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro. Ele está diretamente envolvido com isso. Essa institucionalização entre os vários serviços que são desenhados para a divisão, um é muito interessante, se chama Serviço de Estudos e Projetos, e é interessante porque nesse mesmo momento, e aí lembrando de uma fala de ontem, se eu não me engano, da Natália, já era a presença da Sursan, aqui no Rio de Janeiro, que tinha um papel executor das obras. A divisão de engenharia, e esse é um dos questionamentos que ele traz, não tinha. Ao mesmo tempo, isso poderia significar uma articulação da gestão, né, entre os diversos órgãos ou instâncias, né, dentro da administração, para operar um processo que envolve a concepção e a execução. A Sursan vinha também com uma ideia interessante do ponto de vista do financiamento das obras, enfim. Então esse é o contexto inicial de inserção do Oliveira Reis, na verdade de mudança dele na prefeitura, mas já diretamente inserido no âmbito da discussão sobre engenharia de tráfego, como inclusive coordenador dessa comissão. Essa inserção dele vem acompanhada também de um movimento mais amplo, profissional, aqui no Rio, que envolvia o clube de engenharia, que tinha algumas atividades, algumas diretorias técnicas de discussões de problemas, e particularmente a de transportes urbanos. Ela organiza um evento em outubro de 1960, com vários profissionais. O próprio José de Oliveira Reis é um dos convidados, evidentemente, e é nesse evento em 60 que ele escreve um dos primeiros, eu não lembro agora exatamente se esse é o primeiro texto, que se chama Observações sobre a Engenharia de Tráfego, o Transporte Coletivo em algumas cidades europeias, resultante de uma viagem que ele fez Lisboa, Roma, Zurique, Frankfurt, Colônia, Bonn, Düsseldorf e Paris. E ele, nesse texto, percorre um pouco as experiências observadas por ele em loco sobre a questão do transporte e a preocupação com o tráfego nessas cidades. Então, ele faz um diálogo local, mas a partir de um conjunto de referências internacionais, de cidades que inclusive já tinham uma preocupação e uma atuação no campo, para usar uma terminologia, uma discussão sobre a importância das palavras, da historicização das palavras, para usar uma palavra mais contemporânea, da mobilidade urbana, que, de uma certa forma, se a gente desrespeitar um pouquinho o anacronismo, já podemos entender como um aspecto importante. A leitura que eles estão fazendo aqui nos anos 60
já tem, né, um pouco isso que hoje a gente vai debater no campo da mobilidade. Num determinado momento dessa discussão que ele faz nessa conferência, ele vai dizer: historicamente, cabe ao Rio de Janeiro a iniciativa da criação do Departamento de Engenharia de Tráfego na antiga Prefeitura do Distrito Federal. Foi o coronel Menezes Correia que, em 54, quando chefe da polícia do Departamento Federal de Segurança Pública, propôs a criação de um órgão que cuidasse da engenharia de tráfego. A sua passagem na direção do serviço de trânsito foi das mais proveitosas, resultando, em consequência, pela primeira vez em nosso país, na introdução de métodos novos e científicos para a solução dos problemas do tráfego. Dos seus ensinamentos, recolhemos as lições que se encontram no seu trabalho com o título O Tráfego e sua repercussão no urbanismo, que foi publicado na revista do DASP, ele não cita o ano. E aí, na sequência, ele vai especificar um pouco mais o que seriam, né, esses critérios para a elaboração desse tipo de serviço. Segundo o Oliveira Reis, de novo, somente com a observação constante dos fenômenos relativos ao comportamento do tráfego na cidade, podemos fazer alguma coisa de duradouro e benéfico para a população. Urge, então, a criação de um órgão nas municipalidades. A sua implantação justifica-se nas cidades de certa importância, nas quais o número de veículos motorizados é elevado. Para se ter uma referência em relação à população, admite-se que uma cidade com 100 mil habitantes e 2 mil carros registrados comporta um órgão de engenharia de tráfego. E aqui é muito interessante, né, nessa discussão paulistas e cariocas, paulistanos, de um modo mais específico, como que os dois departamentos de urbanismo são relativamente contemporâneos e como que as duas divisões, vou dar esse nome, de tráfego, como a 7 em São Paulo, também são muito contemporâneas, né? Os problemas estão recorrentemente assumindo um vulto nas duas principais cidades brasileiras, né? E aí, o texto segue com algumas outras contextualizações que continuavam acontecendo aqui nesse período de mudança dos anos 50 para os anos 60. Outras duas, é um conjunto de cursos de especialização em engenharia de tráfego que o Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Conselho Nacional de Pesquisas passa a oferecer a partir de 63, daqui a pouco talvez eu volte a ele, e um outro congresso, um outro evento, uma reunião que acontece na PUC do Rio. O Henri Coll, nesse momento, ele coordenava o Centro de Estudos de Planejamento da Católica aqui do Rio de Janeiro, e ele organiza um seminário chamado Seminário de Engenharia de Tráfego Urbano, em setembro de 62. Todos esses movimentos, a Vera citou o primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, eles continuam reverberando um debate que é muito mais amplo. No segundo Congresso Brasileiro, não necessariamente a Vera mencionou o primeiro, né, mas o segundo, que acontece em Recife, nesse momento reafirma a importância, numa sessão específica, de tráfego e comunicação como caminho para organizar o desenvolvimento das cidades. E a gente também tem que entender historicamente a leitura que esses profissionais, sobretudo aqueles que coadunam intelectualmente com as discussões rodoviaristas que o Oliveira Reis pratica, que eles, de uma certa forma, ou quase que estruturalmente, pensam o processo do desenvolvimento urbano a partir da estrutura viária. A Comissão do Plano da Cidade tem muito isso, não é à toa que ele é o chefe da Comissão do Plano. Então ele carrega, leva junto para dentro da comissão uma concepção muito clara, muito coerente, uma coerência interna às suas concepções. E é dentro dessa coerência que depois ele faz o questionamento ao aterro do Flamengo. No curso de especialização que ele atua como professor, ele desenvolve dois textos.
O primeiro se chama Planejamento Urbano e Rural e suas relações com a engenharia de tráfego e síntese das vias arteriais do Rio de Janeiro, que ele vinha também já desenvolvendo, faz parte do único capítulo que ele tem no livro do Zila, Urbanismo no Rio de Janeiro, né? Então é uma recorrência importante para ele. Então esses dois textos são estruturais para fundamentar a discussão. Ele, em algumas passagens, recortei algumas aqui, ele vai dizer, já assumindo um papel crítico em relação à forma de se pensar a cidade brasileira, de como é que os planos de melhoramentos e embelezamentos já tinham uma certa, carregavam um certo anacronismo, vamos dizer assim. Ele vai e diz: o urbanismo contemplativo é atropelado pelo veículo. Deixou de ser estático para tornar-se dinâmico. Estende-se além dos limites urbanos, entra pela área suburbana, espalha-se pela rural. É o planejamento urbano rural que, não podendo parar, expande-se para o planejamento regional. E entre outras condições que o planejamento urbano deve satisfazer, destacam-se as relativas ao tráfego. É indiscutível que o tráfego urbano tem uma influência marcante na elaboração do plano diretor do sistema de vias arteriais do Brasil. É muito interessante fazer um movimento de ida e volta. O Oliveira Reis, ele chega, depois ele se forma aqui no Rio, vai para São Paulo, atuar numa comissão de abastecimento de água da capital de São Paulo, e ele volta justamente na transição da discussão do Plano Agache. E ele volta numa articulação muito profícua com Armando de Godoy, e ao longo da trajetória profissional dele, eu pelo menos nunca tinha encontrado qualquer tipo de explicitação crítica ao Plano Agache.